Compreendendo? Esse período medieval, evidentemente, ele encontra uma culminação precisamente na obra de São Tomás de Aquino, na qual, vamos dizer, se trata de resolver um conflito que, embora tenha sido ali resolvido na esfera teórica, essa solução acabou se revelando historicamente inútil. Quer dizer, que a síntese tomista, que o pessoal enuncia erroneamente como negócio de fé e razão, porque não é disso que se trata, evidentemente, a síntese tomista trata de evitar uma ruptura entre a cultura sacra e a cultura mundana, e, no entanto, essa ruptura, no século seguinte, ela acontece assim mesmo, como se nada tivesse sido feito. É muito espantoso nós notarmos como é que uma obra que nós consideramos tão importante quanto a de São Tomás de Aquino pôde exercer no século seguinte uma influência tão pequena. Na verdade, um movimento tomista, ele só existe a partir do século XIX, é aí que aparece, quer dizer, o famoso neotomismo. Se você pensar direito, é o único tomismo que existe. E nos séculos anteriores a influência ficou restrita a pequeníssimos grupos de intelectuais, a maior parte deles já sem muita capacidade de acompanhar o nível de abordagem como estava dando. E o que a gente vê na filosofia de São Tomás é uma grande oportunidade perdida. O problema, vamos dizer, de cultura sacra e cultura profana, que é assim que se equaciona a coisa, não como fé e razão. Não se pode equacionar com fé e razão, porque dentro da cultura profana existe elemento de fé, e dentro da cultura sacra existe elementos científicos e racionais também, né? Então, esse problema era colocado não por uma questão dogmática, mas por uma questão muito real, que era a própria função da Igreja na civilização europeia. A Igreja assume, após a dissolução do Império Romano, ela assume temporariamente certas funções administrativas, tá certo? Se torna, em certos lugares, o único fator de ordem social que existe, e isto a vai sobrecarregando uma série de funções que não lhe pertenciam originariamente. Também é preciso ver que, se você pensar numa fórmula política baseada no Evangelho, ela é um bocado difícil de deduzir. O Evangelho não lhe dá a menor dica quanto a esse ponto, né? Ao estabelecer o dai a César o que é de César, fica um pouco nebuloso saber exatamente onde é que termina o reino de César, onde começa o reino de Deus. No entanto, o fato é que, com o desmantelamento da antiga cultura imperial romana, a Igreja cria uma nova síntese civilizacional, dá a toda uma população um novo sentido de vida completamente diferente do romano, e, de algum modo, esse novo sentido de vida ele tem que se estender a todos os domínios da realidade, incluindo, vamos dizer, a chamada vida profana. Na verdade, o conceito de profano é um pouco posterior. É justamente nesse período que começa a vamos dizer, a se delinear mais ou menos uma distinção entre esses dois domínios. O problema com a chamada cultura profana é que a própria influência da filosofia grega, que seria então o protótipo do conhecimento racional,
teoricamente independente, então, da revelação, ele vem pelas mãos dos próprios escolásticos. Quer dizer, são os mesmos indivíduos que estão promovendo a cultura religiosa e a chamada cultura profana, tá certo? Então, você tem, por um lado, aqueles velhos problemas que eu já enunciei numa outra aula, quer dizer, da articulação racional da doutrina cristã, quer dizer, da transformação, quer dizer, do fato evangélico, podemos chamar de mito evangélico, com a ressalva de que é um mito que aconteceu de verdade, né? Transformação do mito evangélico em doutrina usando os instrumentos que não tinham sido criados para isso. Quer dizer, basicamente a lógica de Aristóteles. Então esse é um problema. Outro problema é das relações, quer dizer, entre a igreja e o governo civil. Esses dois problemas, eles acabam, de algum modo, se confundindo. Isto é, a relação entre a revelação e ciência forma um paralelo com a articulação entre a igreja e o poder mundano. Tá certo? Santo Tomás de Aquino percebe que é preciso, de algum modo, encontrar uma nova fórmula que já não seja uma simples justaposição das duas coisas, mas que crie uma espécie de um elo orgânico. E é por isso mesmo que eu digo que não se pode equacionar isso como fé e razão, como se fossem duas espécies do mesmo gênero, tá certo? Ou como se fosse uma contraposição, ou mesmo como se fosse uma harmonia, porque, de fato, não é assim que Santo Tomás de Aquino vê. Para ilustrar isto, a melhor coisa é examinar a obra dele, A Suma contra os Gentios, não a Suma Teológica. A Suma Teológica é dirigida aos próprios estudiosos da religião católica, e a Suma contra os Gentios não. A Suma contra os Gentios é dirigida basicamente aos intelectuais muçulmanos, é uma discussão com os intelectuais muçulmanos. Então ele diz o seguinte: quando nós discutimos com cristãos, nós podemos apelar, vamos dizer, à autoridade do Evangelho. Quando discutimos com judeus, podemos apelar à autoridade da Torá. Mas quando discutimos com muçulmanos, nós não temos uma base revelada comum. Tá certo? Então, nós temos que nos reportar, vamos dizer, à razão. Mas acontece que essa palavra razão, nesse contexto, tinha um sentido muito diferente do que nós entendemos hoje. Hoje, quando fala razão, nós entendemos basicamente a capacidade de raciocínio lógico, né? E no caso, ele queria dizer muito mais, com essa palavra ele queria dizer muito mais. O que ele queria dizer quer dizer, ele contava, ao dialogar com os muçulmanos, ele contava que eles tinham uma visão da estrutura da realidade mais ou menos idêntica à dos cristãos ou à dos gregos, ou dos romanos, tá certo? Então, com a palavra razão, ele está se reportando, de fato, a uma certa estrutura de percepção da realidade que é comum a todos, mas que já não é comum à nossa sociedade. Então, nós entendemos uma coisa, quando lemos essa referência à razão, nós frequentemente entendemos mal, tá certo? Ele está se reportando, em última análise, aquele mesmo esquema de 6 pontas que eu mostrei para vocês um tempo atrás e que eu resumi no artigo para uma antropologia filosófica. Tá certo? Quer dizer, quando ele fala com o muçulmano, ele sabe que o muçulmano está, de certo modo, dentro do mesmo mundo em que ele está. Tá certo? Um mundo, vamos dizer, cuja forma total é, em última análise, definida por a pergunta que, séculos depois, será formulada, vamos dizer, por Leibniz, quando ele diz: por que existe o ser e não antes o nada? Quer dizer, esta é a pergunta fundamental. Ela está presente, vamos dizer, em todas as civilizações, e ela é, vamos dizer, a chave de abóbada de toda a visão mais ou menos normal da existência. Isso é, você saber que o conjunto do universo manifestado, quer dizer, do universo conhecido ou cognoscível, se tomado como totalidade, tá certo? Ele é um ponto de interrogação, e que, né, a explicação dele tem de estar de algum modo para além dele, tá certo? Hoje essa pergunta se tornou tão incompreensível que quando nós a colocamos para uma mentalidade moderna, ela nos responde: não, mas isso aí é fácil, houve um Big Bang, havia um grãozinho de matéria do tamanho de uma cabeça de alfinete,
tá certo? Onde a lei da gravidade operava com todo o seu impacto e houve, por um motivo qualquer, uma suspensão momentânea da lei da gravidade e houve expansão do universo. Tá certo? E é difícil meter na cabeça desse sujeito que esse grãozinho de matéria não é um nada, que ele já é um alguma coisa, que ele já é o universo. Tá entendendo? Então, bom, você está me dizendo, eu te pergunto qual é o fundamento, qual é a explicação, qual é a razão de ser do universo, e você me responde com uma época em que o universo era pequenininho. Porque você está confundindo a expansão do universo, né, com a sua criação. Tá certo? Quer dizer, a explicação cosmológica moderna não é uma explicação, vamos dizer, do fundamento, mesmo da origem do universo. Tá certo? Ele é apenas uma narrativa da sua infância remota. Hoje já tem físicos que estão avaliando que antes desse Big Bang houve outro anterior a isso. E que tenha havido 1 bilhão de Big Bangs. Todo Big Bang tem que acontecer alguma coisa. Então essa alguma coisa existia. Está compreendendo? Então, não era um nada. Tá certo? Tem uns que dizem, não, era assim, era um fluxo de energia que se parecia com o nada. Eu digo, bom, mas parecia, mas não era o nada, já era alguma coisa. E esta que é a pergunta, por que existe o ser e não antes o nada? Não é isso? Professor? Diga. Mas uma vez uma aula passada perguntou como é que se definiria esse nada, uma vez que se definisse esse nada já seria alguma coisa. O senhor não colocou nada como uma espécie de matéria indiferenciada. Não. Pelo amor de Deus, confundiu nada com a matéria-prima, calma lá. A matéria indiferenciada é alguma coisa, é matéria indiferenciada. Não é isso? Nós estamos falando da total ausência de ser sobre qualquer aspecto. Ausência de potencialidade? No sentido material da coisa, sim. E nenhum caos responde essa pergunta. Não, claro que não. Pois é disso mesmo que nós estamos falando. Começou assim, mas por que começou? Talvez o que a gente deve apresentar é o conceito de começou. Será que existe? Não, as pessoas não compreendem a pergunta começou. Tem que existir começou? Por que tem que existir começou? O que é começou? A gente que está perguntando, a pergunta é interpretada. Não. Esse é o raciocínio positivista. Não tem que ter começado. Não é isso? Então, vamos dizer, a ideia do tempo ilimitado, o tempo nunca começou. Aristóteles pensava que o tempo é ilimitado, ele nunca começou e nunca terminará. Então a pergunta pela origem se transforma no fundamento, pergunta sobre o fundamento. Além disso, uma linha de tempo onde que não começa e nem termina, não é pelo fato dela não ter um começo no próprio tempo, tá certo, que ela é infinita. Você entende o tempo como uma lei de sucessão, uma ordem de sucessão. Eu digo, mas qual é o fundamento dessa lei? Por que é assim? Então você não precisa entender tempo no sentido temporal. Você pode perguntar, inclusive, a origem do tempo, no sentido de qual é o fundamento do tempo. Quer dizer, qual é aquele fator independente de tempo que fundamenta a existência de tempo. A impressão que eu tenho não é tanto que eles não entendam, mas eles fogem deliberadamente da pergunta. Porque eu já tive ocasião de expor a questão em detalhes para esse pessoal neocético, etc. E aí, quando eles entendem qual é a pergunta, eles se saem negando a lógica. Dizendo, por exemplo, não, mas isso daí é um conceito de causa e efeito, isso é um raciocínio humano, não sei o quê. Você tem que responder, então o seu é sobre-humano. Quer dizer, está se reportando, vamos dizer, a uma outra esfera de realidade, tá certo? Divina, a qual você teve acesso. Então me diga que raio de coisa tem lá dentro. É isso mesmo que eu estava perguntando. Porque se você conhece esse supra-humano ao ponto de condenar o meu raciocínio como humano, então, pelo amor de Deus, me conte alguma coisa a respeito. Porque é exatamente isso que ele está perguntando. Os historiadores, quando eles tratam, eles não entenderem a questão. Não, a maior parte dos intelectuais modernos não entende a questão. Entende apenas a coisa apenas em termos de evolução temporal. Então, quando você está fazendo uma pergunta pelo fundamento. Então, quando você fala origem do cosmos, você está querendo dizer a origem de tudo que existe. E eles estão querendo dizer, não, a origem dessa estrutura tal como nós a conhecemos agora.
Então ele está apenas contando a história desde uma etapa mais remota. Mas quanto mais você remontar, tá certo, no tempo, a pergunta vai continuar a mesma. Eu não estou perguntando por que chegou ao capítulo 45, porque se você chegou porque teve 44. Não, estou perguntando por que a história começou. Quer dizer, por que teve um capítulo 1. Não é isso? Não é porque eles entendem a pergunta como física e não como metafísica? Bom, é uma maneira de dizer, mas tem muitos metafísicos que também não entendem isso. Está entendendo? Eu acho que aí cai muito. O problema é que eles não fazem a pergunta. Agora, quando cai, Está entendendo? quando entra no supra-humano, as palavras não são capazes de transmitir, que é aquela experiência individual que a gente... Mas como é individual se todo mundo tem? É o tal negócio. A pergunta, a resposta, tá certo? Ninguém tem. E a formulação da pergunta pode ser diferente para cada cabeça, mas o fato é que a pergunta todo mundo tem. E é justamente desta pergunta que todo mundo tem que eu estou falando. Então, você vê que Einstein dizia que se você tirasse esta pergunta da sua cabeça, você não conseguiria fazer ciência. Porque ele diz que esta pergunta é o que articula todo o edifício da nossa racionalidade. Agora, é evidente que não é só esta pergunta. Ela se multiplica no outro. Você tem a pergunta sobre a origem, sobre o fim, você tem a pergunta sobre a imanência, sobre a transcendência, tem pergunta sobre a natureza da sociedade. Tem, vamos dizer, é um conjunto de perguntas, mas que está articulado nessa, como chave de abóbada. Tá certo? Se você tampou esta pergunta pela sua dificuldade de resposta, então o que você está fazendo? Você está tampando uma dimensão da realidade. Porque o fato é que nós vivemos num universo que ele mesmo nos coloca essa pergunta. Pô. Quer dizer, não tem como evitar a pergunta, exceto através de um desligamento intencional da sua atenção. Quer dizer, eu não quero pensar nisso. Se eu não sei a resposta, a coisa me incomoda. Então eu paro de pensar nisso. Mas esta incomodidade, vamos dizer, é justamente a base de todo conhecimento humano. Tá certo? E se você apaga esta pergunta fundamental, bom, então o conhecimento, vamos dizer, vai acabar se esfarelando apenas em informações de detalhes sobre isso ou aquilo, mas perde todo sentido. Quando Tomás de Aquino sabe que ele, na discussão com os muçulmanos, não podendo contar, vamos dizer, com a referência, com a autoridade comum do texto sacro, pode contar com a autoridade comum da razão, o que ele quer dizer é o seguinte: esses camaradas têm uma estrutura de pensamento racional. E na estrutura de pensamento racional, as coisas menos importantes estão baseadas na mais importante. Então, em última análise, todas convergem para este mesmo enigma, tá certo? E este enigma vamos dizer, a consciência da existência deste enigma é que permite a abertura da alma àquilo que está para além do universo. Isso que está para além, ninguém conhece. Mas também você pode dizer que todo mundo ignora completamente? Não. Vamos dizer, a própria presença, né, da pergunta já é uma informação a respeito. Quer dizer, você sabe que existe um fundamento desconhecido. Tá certo? Se esse fundamento fosse totalmente desconhecido, você nem se perguntaria por ele. Tá certo? Porque o mundo está cheio de criaturas viventes que jamais fazem essa pergunta. Então, esses não têm informação sobre a existência do fundamento desconhecido. Portanto, eles não fazem a pergunta. Então é importante entender que esta pergunta ela é um dado da realidade. Não é isso? Ora, se você apaga a pergunta, acontece que você está tentando raciocinar sobre a sua realidade como se você fosse um bichinho. Quer dizer, como se você não tivesse essa dúvida. Então o que você está fazendo? Você está saindo de dentro do campo da experiência real, que é um campo aberto, quer dizer, que é um campo que termina numa interrogação, e está entrando num outro campo fechado que, vamos dizer, está repleto das suas certezas. Mas que é um mundo inventado, evidentemente, porque no mundo real em que nós vivemos, o mundo real em que nós vivemos é um enigma. Você sabe um monte de coisa, mas quando chega lá no fim, tem uma pergunta, e não uma resposta. Não é isso? Se você tivesse a resposta, você podia fechar essa resposta como uma proposição dentro de um sistema de proposições e você equacionava numa teoria científica e pronto, fechou o universo dentro de uma teoria. Essa teoria não existe. Tá? Então, isso quer dizer que o conhecimento que nós temos deste fundamento é um conhecimento de atenção interrogativa.
é um olhar para uma direção onde tem, vamos dizer, um infinito em aberto. Tá certo? E desta contemplação desse infinito em aberto, surgem às vezes algumas ideias, alguns símbolos, alguns mitos, algumas lendas, alguns ritos, etc, etc. Tá certo? Que é o conjunto do que nós sabemos a respeito. Este conjunto também tem uma estrutura interrogativa. Não é isso? Por outro lado, vamos dizer, se existe o fundamento de todo o ser existente, então é evidente que este fundamento está colocado para este ser como o ativo está colocado para o passivo. Quer dizer, o princípio funda aquilo que ele cria e não ao contrário. Então, esse fundamento, uma coisa você sabe, qualquer que ele seja, se ele tem em si, vamos dizer, o fundamento do que existe do mundo manifestado, então ele é ativo em relação ao mundo manifestado. Ué, se é ativo em relação ao mundo manifestado e nós estamos dentro do mundo manifestado, então estamos também à mercê da ação desse fundamento. Portanto, é impossível que você nenhuma informação receba dele. Talvez você receba até em excesso e por isso mesmo você não pode abarcar. Então, o certo seria dizer, você, na verdade, você recebe mais informações, tá certo? Que vêm da infinitude supracósmica do que do próprio cosmos. Então, algo você sabe, embora este algo não responda à sua pergunta no sentido humano da palavra resposta. Tá certo? Então, sempre houve, em todas as épocas das civilizações, pessoas que estão abertas para este fator X, para esse fator ativo, tá certo? Que elas sabem que ali está, vamos dizer, a explicação, não somente do universo físico, mas da própria vida delas. Você vê que na sociedade de hoje, que é uma sociedade bastante racionalizada e administrada sobre muitos aspectos, frequentemente os indivíduos vivem dentro, vamos dizer, de um horizonte de realidade no qual eles imaginam que tudo está decidido e que, de certo modo, eles têm o controle da situação na mão. Você sabe o que vai acontecer, o que você vai fazer, quais são os resultados, etc, etc. E você, de certo modo, planeja, né, as suas ações tendo em vista este mundo no qual você pensa que vive. É claro que tudo isso é ilusão. Tá certo? Pois o que Santo Tomás de Aquino queria dizer, quando ele dizia que os muçulmanos também eram racionais, quer dizer que eles sabiam que viviam num mundo em aberto. E que não só o cosmos em torno, mas a vida deles também era decidida por este fator X que está para além de tudo. Está entendendo? Note bem que isso não tem nada a ver com religião. Nada, 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 nada. Isso é experiência comum da humanidade. Entende? Então, era com isto que ele contava. Você vê que a própria possibilidade, entende, do conhecimento racional depende disso aqui, porque o conhecimento racional não passa, vamos dizer, de uma arquitetura de conceitos e proposições que você faz a partir da experiência. Agora, se o dado fundamental da experiência estiver falseado, então a construção mental fica separada da realidade. As nossas construções mentais só valem se elas tiverem esta abertura para o infinito. Portanto, se tiverem a consciência de que qualquer conhecimento válido que você obtenha com relação a uma área limitada da experiência, ele está, em última análise, condicionada a algo que está para além da experiência. Entendeu? Então, logo você toma uma experiência, vamos dizer, como autolimitada e autofundante, você saiu da realidade. Você fechou o mundo e passou a viver no mundo, na gaiola que você mesmo construiu. Tá certo? Então, a abertura para a transcendência é a condição básica da racionalidade humana. Tá, e era com isso mesmo que Santo Tomás de Aquino contava, vamos dizer, ao discutir com os muçulmanos. Isso quer dizer que a famosa ruptura entre fé e razão, a cultura sacra e a cultura mundana, não tinha chegado nessa época à gravidade com que nós a conhecemos depois. Tá certo? Porque a abolição da consciência deste fundamento é precisamente a abolição da cultura sacra. Só tem cultura mundana. A cultura mundana o que é? O total fechamento
dentro de um universo pretensamente conhecido. Curiosamente, este processo, vamos dizer, de fechamento, numa concepção, vamos dizer, fechada do universo, ela acontecerá no mesmo momento em que a imagem física do universo se tornava ilimitada. Eu estou falando primeiro de duas, a palavra concepção do universo aqui tem dois sentidos, então. Em primeiro lugar, é a concepção da totalidade que você tem. Outra coisa é a concepção do cosmos físico. Ou seja, que na Idade Média eles tinham mais ou menos a ideia de um cosmos físico limitado. Então você tinha a Terra, você podia colocar no centro o Sol ou a Terra, dava na mesma, tá certo? Em volta você tinha as esferas planetárias, depois as esferas das estrelas fixas, a esfera do éter, etc. Depois começava as esferas angélicas, terminava, né, em Deus, tá certo? Então isso quer dizer que eles tinham a noção de um universo finito, porque eles sabiam que para além do universo existe alguma coisa. Na hora em que se passa da concepção finita do cosmos físico a uma concepção infinita, e esse é o processo bem documentado numa obra clássica do Alexandre Poirot, do mundo fechado ao universo infinito. Na hora que se começa a conceber o espaço como ilimitado, o que acontece? Esse espaço que é ilimitado fisicamente passa a ser limitado conceptualmente, porque para além dele não há nada. Ele é o último limite da realidade. Está compreendendo? Quer dizer que abre a imagem física, mas fecha a concepção filosófica que está ali incluída. É como se você tivesse ampliado enormemente o espaço físico, tá certo? Para que para além dele não existisse nada. É nesta hora que a pergunta sobre o fundamento se torna impensável. Está compreendendo? Então esta ilimitação do cosmos físico, essa imagem de ilimitação do cosmos físico, ela pode ser verdadeira espacialmente, até graficamente, tá certo? Mas conceptualmente ela é um erro. Porque nós sabemos que mesmo que haja um espaço infinito, espaço é alguma coisa e é alguma coisa determinada. Tá certo? Então, sendo alguma coisa determinada, ele, por sua vez, não é fundamento de si mesmo. A mesma pergunta que você faz com relação ao todo, você faz com relação ao espaço. Por que é o espaço? Quer dizer, esse porquê referido a tudo se torna impensável. Está compreendendo? Então, houve uma espécie de inversão entre a concepção, vamos dizer, gráfica ou cosmográfica e a concepção cosmológica. Quer dizer, cosmografia é uma coisa, cosmologia é outra. Né? Quer dizer, cosmograficamente passaram a imaginar um universo ilimitado. E cosmologicamente, esse universo ilimitado é limitado precisamente porque para além dele não existe mais nada. Ele é o fim. Entendeu? Diga. Por assim dizer, o universo não é infinito, mas indefinido, o universo físico. Isso. É uma das maneiras de dizer. Mas nós podemos até explicar de uma maneira mais simples. O universo físico, ele é alguma coisa e não outra. E é justamente a respeito dele que nós estamos perguntando o porquê. Ele sempre será um o quê e não um porquê. Ele sempre será o objeto da pergunta e não a resposta. Está compreendendo? Quer dizer, não adianta você diluir a pergunta ou temporalmente, né, como faz a cosmologia mais recente, voltando lá ao Big Bang. Eu digo, bom, mas antes do Big Bang pode ter havido outra coisa e outra. É disto mesmo que eu estou perguntando. Você pode recuar. O universo era pequenininho assim. Não, pode recuar até uma época que ele era menor ainda. Tá certo? Ele era apenas uma fração de átomo de cabeça de agulha. Eu digo, mas ele era alguma coisa. Eu estou perguntando por que existe esta coisa. Você está entendendo? Ora, se você pergunta por que existe uma coisa, não adianta você responder com outra coisa menor. Mas também não adianta responder com outra maior. Você está entendendo? Quer dizer, tanto faz você comprimir tudo no Big Bang ou você inflar o espaço desmesuradamente, você não respondeu a pergunta. Está entendendo? Você apenas está trocando de objeto. Ou vendo o objeto por um outro ângulo. Está evitando a pergunta, não é isso? Pelo fundamento ou pelo porquê, desviando-a, tá certo, para um dos aspectos da coisa considerada. Você está entendendo? Então,
Você pode fazer essa pergunta, inclusive referido a você mesmo. Por que eu existo? Não é isso? Ora, você não pode responder essa pergunta dizendo, eu meço 1,75 m, peso 73 quilos, nasci em tal lugar. Isso não é assim que você vai responder a pergunta. Você só está acrescentando mais detalhes a respeito de você mesmo. Esses detalhes não responderão à pergunta. A pergunta não se refere a você, mas ao seu fundamento, ao seu porquê, à sua razão de existir. Não é isso? Ora, a busca de uma razão do existir é o fundamento da possibilidade da razão. Quer dizer que a pergunta fundamental da razão articula todas as outras. Está compreendendo? Então, na época de Santo Tomás de Aquino, ele podia contar com que qualquer pessoa culta, qualquer filósofo, tá certo? Tinha consciência de viver dentro deste mesmo quadro existencial dele. Então, era isso que ele chamava razão. Quer dizer, nós vivemos dentro da mesma estrutura de realidade que os muçulmanos, e eles a conhecem tão bem quanto nós e são capazes, vamos dizer, a partir desta experiência de base, tirar premissas válidas para o seu raciocínio. Não é isso? Agora, se a experiência básica da realidade já aboliu este porquê último, então ele se fechou, quer dizer, dentro de um universo artificial inventado. Então as premissas já são tiradas da imaginação e não da experiência da realidade. Está compreendendo? Pode parecer até mais racional. Por quê? Porque um conjunto de experiência limitado te permite obter premissas mais facilmente compreensíveis. Em vez de você ter que partir de uma pergunta, você vai partir de respostas. Ah, ótimo, dá uma impressão, dá uma sensação tranquilizante. Mas o fato é que essa, vamos dizer, é uma falsa tranquilidade. Porque você está tranquilo com relação ao universo que você inventou. Com relação ao universo no qual você existe, você continua tão em dúvida quanto nós. Seria correto dizer que esse problema surge da extrapolação, digamos assim, do esquecimento da existência da causa formal? Não. Isto, não. Todos os demais problemas são derivados deste. Então, por exemplo, o esquecimento da existência da causa final, etc. Bom, isso aí já é uma deficiência de raciocínio lógico que surge do esquecimento da pergunta. Ele não se identifica com ela, ele é uma consequência dela. Porque é evidente que a própria estrutura da lógica de Aristóteles, ela nasce desta experiência básica. Então, ou estamos todos dentro... É o negócio do Heráclito. Os homens acordados estão todos dentro do mesmo mundo. Quando eles dormem, eles vão cada um para o seu mundo. Esse mundo no qual eles vão pode ser até um mundo aparentemente mais racional e mais explicadinho do que o nosso, mas ele é inventado. Então, isso quer dizer que o que está para além do universo, o que é o fundamento do universo, não pode ser conhecido pelos mesmos meios pelos quais você conhece o que está dentro do universo. O que está dentro do universo, vamos dizer, é objeto de experiência sensível e você opera sobre ele as devidas abstrações, como dizia Aristóteles, e tira lá as suas conclusões. Eu digo, e o que está para lá? O que está para lá só pode ser, vamos dizer, conhecido muito parcialmente e muito defeituosamente, mas só pode ser conhecido por uma abertura permanente da alma para isso aí. É esta permanente abertura que vai dar, vamos dizer, a alma humana, vamos dizer, a estatura suficiente para lidar com os problemas. Então, vamos dizer, viver num mundo, num universo que está aberto para a transcendência, dá a estatura da alma adulta. Entendeu? Agora, no mundo fechado, não. Você cria um monte de mitologias infantis. Então, o que é a cultura sacra? É a cultura dos indivíduos que se abriram para isso e algo captaram dali, aí, por mais confuso que fosse. Sem esquecer que o fundamento da realidade não pode ser menos ativo do que a própria realidade. Portanto, se até nós que somos mais burros, tá certo, temos a capacidade de transmitir algo, eu digo, mas por que o fundamento da realidade não vai poder me transmitir alguma coisa a respeito dele mesmo?
Está compreendendo? Quer dizer, quando nós falamos fundamento da realidade, nós estamos criando, vamos dizer, fazemos isso através de uma sentença em cuja estrutura gramatical esse fundamento da realidade se torna um objeto. Quer dizer, eu estou falando, o fundamento da realidade é assim. Então, eu estou usando a palavra como se ele fosse um objeto, mas é claro que ele não é um objeto. Esse só é um objeto gramaticalmente. Considerado em si mesmo, ele é o sujeito dos sujeitos. Diga. O fundamento também é um ser. Ou ele, vamos dizer, que a pergunta inicial é por que o ser e não nada? Bom, então, ele pode ser entendido. Se ele pode ser entendido como um nada, o nada, nada faz, e nada cria, e nada fundamenta. Tá certo? Então, em que medida o conceito de ser se aplicaria a esse fundamento? Esse é um problema que já Aristóteles discutia. Quer dizer, esse é um ser, mas o ser no sentido eminente. Tá certo? Nós temos o ser no sentido de que nós existimos. Tá certo? O fundamento da existência tem o ser no sentido de que ele não apenas existe, mas ele gera a existência, ele cria a existência. Então é ser no sentido, vamos dizer, eminente. O que leva alguns a chamá-lo de não ser ou de supra-ser. Mas eu acho que isso aí dá bode. Porque você corre o risco de confundi-lo com o nada. Não é isso? É claro que não. Ser significa só o que não é o ser. Você quer dizer apenas que o conceito de ser é demasiado pobre para ele. Sim. Não é isso? Porque com o ser nós queremos dizer apenas aquilo que tem os atributos da existência. Mas isso que além de ter o atributo da existência, produz a existência. É criador. Não é não ser. Não é um não ser. Você pode chamar de supra-ser, mas não precisa. Né? Ser ilimitado? A palavra Deus, tá certo? Em todas as línguas designa algo que está para cima. Então é a palavra adequada. Esse tem alguém que está para além. Então não há nenhum problema em usar a palavra Deus. Com a ressalva de que nós a estamos usando não no sentido religioso, mas no sentido de um dado de experiência. Está compreendendo? Ora, veja, acontece que se o homem está, vamos dizer, aberto para esta dimensão, e ele sabe que, em última análise, apesar da série inumerável de causas intermediárias que se interpõem entre a sua situação e este fundamento remoto, em última análise é o fundamento que está decidindo tudo. Os outros processos causais são apenas, vamos dizer, parcelas. Mas tem algo que este fundamento é o que unifica todos os processos causais. Então ele tem na sua mão a origem de todos os processos e a condução de todos os processos. Está entendendo? Por exemplo, uma aula do seminário de filosofia que eu expliquei a diferença entre o que é, qual é a característica fundamental do que nós chamamos de realidade concreta. Vocês lembram dessa aula? Eu digo não existe nenhuma ciência que estude a realidade concreta. A ciência só estuda a realidade abstrata. Quer dizer, ela separa de um certo domínio do conhecimento, um certo domínio do ser, que tem, cujos elementos têm uns com os outros ligações essenciais e esquece o resto. Tá certo? Acontece que tudo que acontece concretamente, ele acontece não apenas com as suas conexões essenciais, mas com a série infindável dos acidentes necessários para que ele aconteça. Está entendendo? Então, por exemplo, o gato caiu do telhado. Bom, você pode explicar, sob certo aspecto, você explica pela lei da gravidade. Não é isso? Mas a lei da gravidade explica o que o gato foi fazer no telhado? A lei da gravidade explica que existam telhados? Você entendeu? Explica que você possui um gato? Você está entendendo? Então, é uma série inumerável de acidentes que fizeram com que o gato caísse do telhado. A totalidade dos acidentes que cercam qualquer acontecimento, por mais mínimo que seja, é ilimitada. Está entendendo? Você mais busca uma diferença entre ciência e tecnologia, e a margem de erro.
A ciência é uma teoria perfeita, mas na prática ela tem que ter um componente de margem de erro. Na tecnologia você tem que compensar de algum modo a margem de erro, levando em conta uma acidentalidade em aberto. É por isso que tecnologia depende de sorte ou de você rezar. Tem que ter uma margem de erro. Porque a tecnologia está aberta. Na verdade, a tecnologia é muito mais racional do que qualquer ciência, se você pensar bem, porque ela está muito mais ligada à realidade concreta. Ela engloba o desconhecido. Engloba o desconhecido, claro. Está muito certa a observação. Então, quer dizer, o que é uma técnica? A técnica é um sistema de você juntar todos os elementos necessários para a produção de um fim. Esses elementos não precisam ter nenhuma conexão essencial entre si. Por exemplo, você quer fazer um automóvel, você vai precisar juntar materiais totalmente heterogêneos. Metal, borracha, plástico, petróleo, não é isso? E mais o ser humano. Existe alguma ciência que possa estudar tudo isso ao mesmo tempo? Não, mas existe uma técnica de fabricar automóvel. Quer dizer que a técnica junta conhecimentos heterogêneos, não vinculados por conexões essenciais, e vinculados tão somente em vista da produção de um fim. Entendeu? Então, mas muito bem, a tecnologia é o máximo de domínio da realidade que nós temos. E em qualquer tecnologia você sabe que vai existir sempre uma margem de erro, porque você não pode, vamos dizer, dominar o conjunto dos processos causais. Você domina só uma parte, portanto você produz um efeito limitado por meios limitados. Porém, o enfoque científico é mais limitado ainda, porque ele só abarca aquilo que tem conexão essencial. Está compreendendo? Eu dei até o exemplo do crime. O sujeito matou o outro na esquina. Né? Então, por exemplo, você pode dar uma explicação, vamos dizer, balística. Né? Foi disparado um projétil com tanta potência, a velocidade foi tal, o impacto foi tanto. Bom, a força de impacto da bala explica por que ela atingiu um órgão vital? Se a bala chegar no seu dedo, o impacto é o mesmo que se chegar na sua cabeça. Quer dizer que a força de impacto da bala é um processo. Agora, o processo anátomo-fisiológico, tá certo? Da destruição do órgão vital é outro que não tem nada em comum. Existem leis comuns entre a balística e a fisiologia? Da fisiologia você pode deduzir a balística ou da balística a fisiologia? Não. Então, onde há conexões essenciais, uma coisa pode ser deduzida da outra. Quando não há, você diz que é conexão acidental. Está compreendendo? Então, vamos dizer, você não poderia, pelas leis da balística, saber se aquilo vai atingir um órgão vital e se o sujeito vai morrer ou não. Você precisa entrar com outra ordem de conhecimento que é totalmente desligada desta. Entendeu? Agora, acontece que esta série, vamos dizer, de conexões acidentais, ela é ilimitada em qualquer acontecimento, em qualquer fato da ordem real. O conjunto, vamos dizer, de acidentes é ilimitado. Então a gente entende que todas as conexões causais que nós conhecemos, elas são parciais e abstratas. E estão sempre colocadas dentro de um fundo de realidade concreta que é ilimitado. Mas a prova de que este conjunto forma um todo é justamente que as séries acidentais convergem em alguns pontos. E estão convergindo o tempo todo. É impossível você, no fato concreto, você separar um acidente do outro. Porque em qualquer fato, se falhar um acidente, o fato não acontece. Então, a convergência das séries acidentais é a característica fundamental da realidade concreta. Então, nós entendemos que só existe um conhecimento da realidade concreta, é a abertura para a transcendência. Está entendendo? Se você tem abertura para a transcendência, então você tem a medida real de que você está dentro de um tecido de séries causais essenciais e acidentais absolutamente incontrolável, do qual você só conhece um pouquinho.
e você entende que a sua própria existência, o fato mesmo de você estar ali naquele mesmo momento, também depende disto. Então, quer dizer que toda e qualquer ilusão de controle racional sobre o fluxo dos acontecimentos acabou. Você sabe que a própria existência da possibilidade de um controle parcial depende de que o fundamento da realidade esteja a seu favor, pô. Está compreendendo? E você apelar, vamos dizer, a palavra acaso ou a palavra necessidade é absolutamente fugir da questão. Porque você entende que, vamos dizer, nada disso pode ser explicado nem pelo acaso e nem por uma necessidade fera. Porque necessidade como é que se diz? Um conceito que só se aplica a séries causais com vínculo essencial, porra. Está entendendo? O que é uma necessidade? É uma dedução lógica. Então, dada uma premissa, se segue necessariamente a consequência, porque ela se refere à mesma coisa e está colocado para esta coisa como a propriedade está colocada para a essência. Chove muito da enchente. Isso, tá certo? Porque essa é uma propriedade da água, tá certo? De se acumular num recipiente, tá certo? Então, se nós estamos falando, vamos dizer, de conexão concreta entre uma série infinita de processos acidentais, é claro que o conceito de necessidade não se aplica. Tá certo? Aplica-se o conceito de acaso? Também não. Porque o acaso propiciaria, vamos dizer, faria com que as conexões acidentais também se conectassem acidentalmente. A não ser que você pergunte de onde provém essa necessidade. O quê? Aí se aplica, quer dizer... Não se aplica. A conceito de necessidade não se aplica de jeito nenhum. Não, necessidade só se aplica às linhas que têm conexão essencial. Você entendeu? Nenhum vínculo acidental tem necessidade. E nós acabamos de ver que a realidade concreta, ela consiste, tá certo? Na interconexão e na ligação inseparável, tá certo? De uma série infinita de conexões acidentais. Que fazem com que as coisas aconteçam exatamente do jeito que aconteceram. O conceito de necessidade não se aplica e muito menos o conceito de acaso. Mas o fato de ela ser acidental não quer dizer que não existe algum tipo de vínculo. Não, existe o tipo... Pois é, desconhece, mas ele já sabe que não é nem necessidade nem acaso. Existe alguma coisa que pode ser acaso. Não pode ser acaso e não pode ser necessidade. Não pode ser acaso, professor. Não pode ser acaso porque o conjunto das conexões acidentais já é ilimitado. Se esse conjunto fosse presidido pelo acaso, as suas conexões também seriam casuais e as possibilidades de combinações das séries acidentais também seriam absolutamente ilimitadas e a possibilidade de que qualquer coisa continuasse existindo por mais de uns poucos segundos seria limitadíssima. Quando você vê, por exemplo, em certos processos naturais, até a sua própria vida. Bom, eu já estou existindo aqui nesse planeta faz 56 anos. Não é isso? Então, isso quer dizer que o conjunto dos processos essenciais e acidentais que me botaram aqui continua funcionando do mesmo jeito. Quer dizer, o fato de haver uma convergência entre fatores essenciais e fatores acidentais mostra que necessidade como explicação e acaso como explicação não funciona. Funciona com a pergunta. Por quê? O que nós estamos falando é de uma conexão inseparável entre processos essenciais e acidentais. Ora, o conceito de necessidade só se aplica ao essencial, o conceito de acaso só se aplica ao acidental. Se nós estamos falando que realidade é a conexão inseparável dessas duas coisas, então é evidente que você não pode explicar nem pela necessidade nem pelo acaso. Tem que exatamente perguntar. A própria existência da pergunta necessidade e acaso é sinal de perda do senso da realidade. Está compreendendo? Porque você cria os conceitos lógicos de necessidade e acaso são facilmente identificáveis. Não é isso? Professor, agora, o conceito de necessidade está ligado com determinismo? Sim, é a mesma coisa. Necessidade, determinismo é a mesma coisa. No
Então você pode dizer, existe um determinismo lógico, por exemplo, dadas duas premissas, a conclusão segue necessariamente. Você pode conceber um determinismo físico, dadas certas condições, certos fenômenos se produzirão necessariamente, mas seja em determinismo lógico ou físico, ou qualquer outro que seja, ele sempre se refere a conexões essenciais. São necessárias porque são essenciais porque são necessárias. E acabamos de ver que para que qualquer fato, por mínimo que seja, aconteça, é necessário que as suas conexões essenciais, tá certo, se cruzem e se mesclem inseparavelmente com um número ilimitado de condições acidentais. Então isso quer dizer que a união estreita e inseparável de essência e acidente é a marca distintiva da dimensão que nós chamamos de realidade. Agora, se necessidade é outro nome do essencial e acaso é outro nome do acidental, então é evidente que a conexão de dois elementos não pode ser explicada unilateralmente por nenhum deles. Está compreendendo? Então a própria discussão a não ser em condições ideais, um mundo imaginado. Então você pode imaginar um mundo que seja totalmente acidental e você o chama de acaso, e um mundo que seja totalmente essencial e o chama de determinismo. Mas isso é tudo invenção da sua cabeça. É um mundo de Spinoza. Mundo de Spinoza. De menos do Spinoza, bom, ele ainda reconhecia a existência dos acidentes, né? Ele só dizia que não interessava. Professor, não é melhor assim a gente viver no mundo das falsas premissas do que... É claro que é muito mais confortável, mas é exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Só que meio que não vive, né? Só que sim, você inventa um mundo irreal, baseado no acaso, na necessidade, no que você queira, tá certo? E o fato é que você vai continuar vivendo e existindo no outro mundo, no mundo real para o qual você não presta atenção. Então as suas ações e as suas palavras terão consequências reais, das quais você permanecerá totalmente inocente. Então quer dizer que a ilusão de dominar, vamos dizer, o fluxo dos acontecimentos através, vamos dizer, do fechamento num esquema finito, tá certo? Produz exatamente a impotência de agir, de controlar, de exercer mesmo aquele controle mínimo, tá certo? Ao qual nós temos direito. Só que para exercer o controle mínimo, o que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer a cota de abertura que está nas mãos do fundamento e não na nossa. Está entendendo? E isso a humanidade inteira fez. Tá certo? A humanidade inteira também reconheceu, vamos dizer, que o fundamento era ativo em relação ao fundamentado. Tá certo? Então, portanto, o fundamento não pode ser totalmente desconhecido por nós, tá certo? Porque tudo aquilo que nós conhecemos vem do próprio mundo da experiência, tá certo? Que é o próprio mundo que o fundamento está fundamentando. Então nós não escapamos da ação desse fundamento nem um único minuto. E a nossa consciência, a nossa inteligência também não pode ignorá-lo completamente, porque ele está agindo sobre ela o tempo todo. Está entendendo? Então, quer dizer, os cálculos humanos normais são feitos assim, vamos dizer, num esquema probabilístico limitado com uma abertura para o fundamento. Está entendendo? E é isso que Santo Tomás quer dizer na hora que ele diz que os muçulmanos também são racionais. Eles têm a mesma experiência da realidade e a sua razão tira premissas, vamos dizer, da mesma estrutura de existência na qual nós estamos. Isso quer dizer que aquelas premissas com as quais ele discutia com os muçulmanos não servem para discutir com um filósofo hoje. Mas serviria para discutir com alguém que não tivesse uma religião? Mesmo? Claro, mas isso, eu estou falando, isso não tem nada a ver com religião. Isso é a estrutura da realidade. Não, sim, mas eu digo... Religião já é, vamos dizer, é uma disciplina, tá certo, de abertura da alma. A abertura da alma todo mundo tem. Se não existisse ela, não poderia existir religião. Quer dizer, a abertura da alma para o fundamento é a estrutura humana fundamental. O ser humano é o bicho que tem essa abertura, os outros não têm. Os outros não sabem nada desse negócio. Todos eles vivem num universo fechado. É a famosa teoria do Umwelt. Umwelt, esse é o mundo em torno.
Então isso quer dizer que do conjunto de dados que tem no exterior, vamos dizer, cada espécie animal recebe uma parte muito limitada. Está entendendo? Então é só você pegar as várias espécies animais e você ver. Faça a seguinte pergunta: quando foi que um urso polar pela primeira vez tomou consciência da existência de uma girafa? Quando alguém juntou no zoológico. Quem juntou no zoológico? Foi uma girafa ou foi um urso? Foi o ser humano. Entendeu? Então, isso quer dizer que o ser humano informa aos próprios animais, informa uns animais a existência dos outros. É o único bicho que pode fazer isso. Isso quer dizer que a noção de mundo, quer dizer, a noção ecológica, entre aspas, que nós estamos todos no mesmo mundo, eu digo, é só o homem que tem, os bichos não têm. E por isso mesmo, somente o homem tem a noção da abertura para o fundamento. Está entendendo? Quer dizer, para um animal, talvez a coisa mais próxima que ele tenha da transcendência sejamos nós. Quantas vezes eu vendo assim, o olhar de adoração que um cachorro volta ao seu dono, né? Ele pensa que eu sou Deus. Porque eu pareço a transcendência, eu sou um fator incompreensível, não é isso? Mas não totalmente desconhecido, com o qual ele conta para alguma coisa, e ele sabe que uma parte daquilo que acontece a ele vem de mim, não é isso? Mas ele não controla o fluxo dos acontecimentos, então ele responde com o quê? Com adoração. Você está entendendo? Quer dizer que a abertura para a transcendência é o começo, a adoração é o segundo passo. Você ficar maravilhado com aquilo, né? Então, esta é a estrutura humana normal, porra. Está entendendo? O que isso tem a ver com religião? Nada, porque a religião é apenas uma das maneiras de fazer isso. A religião aparece muito depois. Está compreendendo? Mais ainda, na medida que você tem uma religião, a religião se cristaliza numa doutrina, ela também pode virar um mundo inventado. Porque fechou tudo numa explicação. Então agora não precisa mais abertura para o infinito, por quê? Porque já está tudo aqui no Código de Direito Canônico. Está entendendo? Você pega o tratado dogmático, o direito canônico, fechou tudo. A religião também se torna uma forma de alienação da realidade. Aliás, esse era um dos problemas com os quais o próprio personagem se defrontou. Certamente, mas também, você veja, ele não deixa de ter alguma culpa nesse negócio, porque fez uma doutrina tão bem feitinha, que as pessoas às vezes falam, nós não precisamos ter abertura para o infinito, porque nós temos as obras de São Tomás de Aquino, tudo está explicado lá. Substitui. E os caras esquecem que São Tomás de Aquino, nas vésperas de morrer, ele disse, olha, eu percebi certas coisas, perto dos quais tudo que eu escrevia é nada. Quer dizer, aqui para ter uma referência, onde é a transcendência, mas eu descobri mais coisa lá em cima que não dá mais para explicar. Então, existe na história humana uma série de tradições de pessoas que passaram a vida olhando para a transcendência e que algo delas sabem. Esse algo é dificílimo de fechar numa doutrina no sentido científico. Por exemplo, se você pega uma doutrina, um dogma religioso, né, você vê que o dogma religioso ele pode se expressar de maneiras que não seriam admissíveis numa teoria científica. Creio em um só Deus, Pai onipotente. Epa, o que quer dizer Pai? Gerador. É só isso? É Pai no sentido carnal? Deus é Pai no sentido carnal? Não, é outro. Então é outro sentido da palavra Pai, né? Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Senhor em que sentido? Ele é nosso proprietário? Então você vê que são figuras de linguagem. Para dizer o que você conseguiu dizer nesses últimos 15, 20 minutos. Uma figura tem tanto... É uma figura de linguagem, tá certo? Que se refere, que pode ser compreendida por quem tiver abertura para a transcendência é a atitude correta. Senão, não. Não dá para você ter uma, vamos dizer, olha, o sentido desta doutrina é esse, e fechar numa teoria certa. É como a arquitetura do templo, da igreja, né? Se você souber identificar o significado daquilo, porque tem, porque é daquela forma e tal, você pode até servir de acesso à
a essa abertura. Bom, mas pode, vamos dizer, mas todas essas explicações, elas ajudam ou atrapalham? Digo, às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Você está entendendo? Por quê? Porque não, o que interessa não é a explicação que você está dando. O jeito está falando isso não é para você entender, é para você olhar para cima, pô, você ter abertura também. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que, se você entra numa discussão doutrinal aí, você fechou a experiência básica. Quer dizer, tem que ter alguma discussão doutrinal suficiente para você entender o mínimo necessário para saber para onde que é para olhar. Mas, com a discussão doutrinal, acontece o negócio que dizia o Buda, que o sujeito aponta a lua, que lá é a lua, o sujeito olha para o seu dedo e pensa que o dedo é a lua. Também quer dizer que a expressão doutrinal, a expressão simbólica, a expressão artística, todas essas expressões, elas são um canal, tá certo, para propiciar a abertura para a transcendência, mas elas também são um meio de fechar. Porque você presta atenção nelas e não no que está para lá. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a abertura para a transcendência é a natureza humana, é a condição humana. Entendeu? E é a realidade da nossa experiência. Entendeu? Agora, isso também significa que se você fecha, você está numa realidade inventada. Você foi para o mundo dos sonhos do Heráclito, né? É um mundinho no qual você tem algum controle, mas que só existe na sua cabeça. Agora, enquanto isso, né, você pensa que você está no seu mundo, mas nós que estamos aqui de fora, nós sabemos que você está no nosso. Tá certo? E que você agindo lá no seu mundinho, você de fato está agindo aqui no nosso e desencadeando efeitos sobre nós, dos quais você não tem a mais mínima notícia. Está entendendo? Então, isso quer dizer que no tempo de São Tomás ainda era possível uma discussão interreligiosa, não baseada em autoridade religiosa, em dogma religioso. Por quê? Porque se contava que entre culturas enormemente diferentes, a estrutura da realidade era a mesma. Isso quer dizer que hoje em dia nós estamos mais separados, às vezes, digamos, sei lá, eu estou mais separado da cabeça do Leandro Conder do que São Tomás de Aquino estava separado do muçulmano no tempo dele. Porque eu vivo num mundo e ele vive no outro. Diga. A Suma contra os gentios pode ser separada do restante da obra de São Tomás, no sentido de que o restante constitui um esforço de unificação? Não. É tudo a mesma coisa, Agora, o fato é que a relação que São Tomás estabelece entre cultura mundana e cultura sacra é a relação que eu estou estabelecendo entre conhecimento por experiência humana e abertura para a transcendência. Tudo que você conhece vem da experiência. Tá certo? Só que só vale se colocado dentro de um quadro de referência infinito e aberto, marcado pela transcendência, e se você tiver com essa transcendência a atitude correta, adequada do ser humano. Então, é só... Que é a atitude, primeiro, de abertura. Segundo, atitude de confiança, porque senão você vai ficar aterrorizado e vai emburrecer. Tá certo? E a atitude da devida reverência e adoração que isso merece. Se você não tem isso, você não é gente. Se você o faz por via desta religião, daquela religião, ou se faz por via religiosa por outra, tanto faz. Porque todas essas vias, às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Está compreendendo? Então, era isso que Einstein queria dizer, que se você esquecesse a pergunta pelo ser, você não podia fazer ciência. Porque a sua ciência ia se referir ao universo inventado. Está entendendo que coisa grave que é isso aí? Então, a famosa... Quando hoje a gente vê qualquer manual dizendo que a obra de Santo Tomás de Aquino visou articular razão e fé, está totalmente errado. Ou equilibrar razão e fé, harmonizar. Uma coisa tem que harmonizar. É impossível harmonizar uma coisa com a outra, porque a diferença de plano é brutal. Tá certo? Ora, a atitude de abertura, confiança, adoração, o que é? Isso chama-se fé. É isso que é a fé. Não é, já expliquei em outras aulas, no seminário, quer dizer que a palavra fé não quer dizer acreditar numa doutrina. Pô, esse é o fim da picada. Está entendendo? Acreditar numa doutrina, vamos dizer, é um ato puramente voluntário seu. Né? E está ainda dentro do seu horizonte de experiência. Né?
Seria acreditar na tristeza, né? Não é acreditar. Fé não é acreditar. Fé é abertura. a palavra inglesa. É abertura, é confiança, é adoração. A palavra inglesa que tem raiz de love, né? To believe, em holandês também é. Isto. Então tem muito mais a ver com amor do que outra coisa. Claro, amor, com confiança, etc. Tá certo? Porque por aí você fica tranquilo e algo você percebe dali. Pelo menos o necessário para a sua própria vida. Agora, se você fecha, você não percebe nada. E automaticamente tudo aquilo que sai de dentro do seu estreito horizonte de referência terá que ser explicado ou pela necessidade, ou pelo acaso, ou por qualquer outra coisa mágica que você inventar. Não pela estrutura da realidade. O senhor fala em abertura para dizer aceitação daquilo que se manifesta. Não, abertura quer dizer abertura, quer dizer que não dá para fechar. O que quer que aconteça, vamos dizer, o controle do negócio não está na minha mão, o conhecimento da conjunto das conexões não está na minha mão, tá certo? Mas depende do fundamento. E o fundamento age sobre mim, né? E o fundamento, qualquer que ele seja, tá certo? Ele tem a razão do que acontece. E ele terá sempre razão em última análise. Então não é uma abertura no sentido psicológico? Não, é abertura psicológica, sim. Mas é mais do que isso, né? É sentido existencial, espiritual, vivencial. Você sempre contar com isso. Isso é o que a Bíblia quer dizer, que o sujeito que vive, Abraão caminhava diante de Deus. O que é isso? É tudo que ele fazia estava diante dele, sabia que aquilo estava presente o tempo todo. Quer dizer, não fazia a abstração do fundamento. Claro, nós podemos fazer porque o nosso cérebro não aguenta o tempo todo, né? Se colocar neste nível, que exige uma tensão de consciência muito forte. Tá certo? Então, nós esquecemos e lidamos apenas com aquela parte operacional que está ao nosso alcance. Mas mesmo quando você está fazendo isso, tem que saber que tem o para lá. Você pode até se revoltar contra isso, mas ao revoltar você reconhece que existe, não é isso? Porque acho que deixa eu pensar. Não pode negar isso. Mas se você se revolta, é porque você está aceitando isso mais. Olha, eu não acredito nada desse negócio de revolta, entendeu? Tudo isso para mim é frescura. Né? O que é o seguinte, o sujeito, ele primeiro fecha. Ele fecha, quer dizer, ele não está aberto para aquilo, ele não sabe que aquilo existe, ele raciocina como se não existisse. E desde este horizonte fechado que ele mesmo traçou, ele percebe que acontecem coisas que vêm de fora e contrariam a vontade dele, ou contrariam a razão dele. Então ele fica revoltado com isso, ele está revoltado com ele mesmo. Eu digo, revolta contra Deus, faz-me rir. Ninguém se revolta contra Deus. Você revolta contra um negócio que você inventou, pô. Agora, vamos dizer, a dimensão chamada Deus, ela não pode ser contactada por meio da revolta. Está compreendendo? Quer dizer, a revolta já pressupõe o fechamento. Se tem fechamento, não tem contato, ou só tem contato inconsciente. Quer dizer, ele está contactando você, mas você não está contactando ele. Então você continua, vamos dizer, sujeito, né, a tudo aquilo que provém do fundamento. Mas você não sabe. Então você, ao lado daquele horizonte que você traçou, você traça outros fatores que você chama de acaso, de o mal, de qualquer porcaria que seja, né? E fica revoltado contra isso. Pode até chamar de Deus, mas isso é problema seu. Quer dizer, é sempre um problema de fechamento na subjetividade. É uma recusa da estrutura da realidade. O que se chama, então, cultura sacra seria exatamente uma sociedade que reconhece, onde essa dimensão é reconhecida socialmente, é reconhecida por todos, ou pela maioria, é compartilhada por prática, enfim. Bom, aí não sei, aí também já é uma situação um pouco, vamos dizer... É porque cultura é sacra. Isso é individual ou isso é coletivo? Para que exista coletivamente, primeiro tem que existir na cabeça de pelo menos um. Então este um, por exemplo, São Tomás de Aquino, como é que ele articulava isso? Ele sabia, vamos dizer, que toda a dimensão da cultura mundana, quer dizer, a cultura obtida pela experiência, acessível ao ser humano, ela tinha sua chave de abóbora na abertura para a transcendência. Então, de certo modo, a transcendência era o limite da cultura mundana. Ela subia até um certo ponto e depois ela precisava abrir, para que
o próprio fundamento da sua racionalidade fosse assegurado. Então não se trata de razão e fé como espécies do mesmo gênero. A fé é a base da razão, meu Deus do céu. Sem fé não tem razão nenhuma. Você só tem os procedimentos racionais separados, por exemplo, gramática, lógica, matemática, etc., separados nos outros, inarticulados e usados como fetiche. Está entendendo? Então você não tem que harmonizar razão e fé. A fé é o fundamento da razão. É claro que existe um quanto de razão com o qual você nasce. Tá certo? Só que esse quanto, vamos dizer, consiste só de operações parciais, que em si mesmo não significam nada. Que pode ser entregado se a dimensão... E que só serve para tratar de coisinhas muito pequenininhas. Você vai um pouco acima daquilo, o negócio já desarticula. Está entendendo? Isso quer dizer que a integridade da razão supõe que é a integridade da alma, a integridade da psique. A integridade da psique não é uma integridade de um todo fechado, mas exatamente de um todo aberto. Aquele todo está continuamente sendo preenchido. Por isso que a Bíblia vai chamar a alma humana de vaso. Vaso é algo que é preenchido de fora. O vaso não se enche de água assim mesmo. Está entendendo? Então agora os caras falam, fazer um debate de fé e ciência. Tem que fazer me rir, meu amigo. Você não tem ciência nenhuma, você não sabe o que é ciência, você é um burro. Ele está fora da realidade, você inventou um esqueminha seu. É claro que, né, que o idiota tem sempre um idiota maior que o admira. Então você inventa um negócio que é uma burrice, mas é uma burrice complicada, e sempre haverá pessoas que prestem atenção naquilo e entrem dentro daquilo como se aquilo fosse a transcendência deles. Entendeu? Então, eu não sei a explicação, mas Karl Marx sabe. Você está entendendo? É. Então o que é? Esse é um processo hipnótico apenas. O que faz, vamos dizer, com que você vá tratar, vamos dizer, os filósofos como se fossem deuses, não? Né? O Buda também dizia que no fim dos tempos os homens se tratariam uns aos outros como se fossem deuses, serão deuses uns para os outros. Mas isso já está acontecendo na nossa cara. Quer dizer, você supõe, né? Você, por exemplo, passa a vida inteira estudando marxismo, né? E as perguntas que ele não tem resposta, mas ele acredita que a resposta está lá no marxismo. Ele é que não percebeu ainda. Então daí você faz uma revisão da teoria, modifica a teoria. Tal. Quer dizer, você mesmo está inventando o marxismo e está atribuindo o mérito a Karl Marx. No fim você já se afastou infinitamente da teoria dele, continua inventando outra, mas você acredita que tudo aquilo estava lá dentro. Isso se encaixa na definição que Rosenstock dá de Deus. Aquilo que nos faz falar. Né? Se você fala a partir de Marx ou qualquer coisa do gênero... Ah, certamente. Né? É. Mas note bem que isso é, como é que se diz? Fazer-nos falar é um atributo de Deus entre infinitos outros. Assim como a doutrina religiosa, a obra de arte sagrada, a obra de arte sagrada também serve para mostrar, também para o literário, né? Assim, também a doutrina filosófica, seja qual for, também se todo e qualquer elemento de abertura que você dê para o sujeito, ele pode usar para se fechar, pô, é evidente. Não, já vi isso aqui. Porque isso, vamos dizer, esta é a base do todo erro. O que é? A idolatria. Quer dizer, Tá, Deus só tem um, eterno, infinito e imutável. Ponto final. E sem nome. E sem nome. Então, só tem esse. Qualquer outra coisa que você põe no lugar, já está começando a confundir. Mas esse Então, qual? Esse qual? Como qual? Olha, só tem esse. Você está Ué. escrevendo Você está escrevendo distintas formulações religiosas? Não, é que você só tem esse. Que esse? O fundamento de tudo que existe. E como é que você faz para conhecê-lo? Eu digo, você tem que estar aberto para o que está além de toda a experiência possível. Não é isso?
De fato é só isto. Agora, você usa tudo aquilo que homens anteriores a você, tá certo, perceberam disso, pode te ajudar, te inspirar para chegar lá, mas também pode te atrapalhar. Não é isso? Assim como entrar numa catedral gótica. Claro. Qualquer templo, como qualquer objeto de arte sacra, também é objeto de idolatria, né? Mas, de fato, você não precisa se preocupar muito com isso. Por quê? Porque a abertura para a transcendência é a natureza humana. Quer dizer, o fechamento é um jogo que está muito louco mesmo. Tanto que você não precisa se preocupar muito, que Santo Tomás acreditava que os muçulmanos tinham essa abertura tanto quanto ele. Não ocorrer, não que pudessem não ter essa abertura. Não, mas nem ocorreu. Hã? E se ele fosse discutir, sei lá, com os papas da Nova Guiné, ele também ia estar. Agora, se entrasse hoje numa universidade, eu falo, bom, agora não sei, porra, porque agora eu vou ter que transmitir esses indivíduos, eu não posso raciocinar dentro dessa experiência comum porque eles não a têm. Quer dizer, eu primeiro preciso fazer com que eles se abram para a experiência para depois eu poder conversar com eles. Quer dizer, aí é assim, você está conversando, assim, é um homem conversando sobre o problema da sua vida adulta com um garoto de 3 anos. Não é um problema de raciocínio, nem de cultura, na verdade, é um problema de experiência humana. Professor, na parte se ele tivesse conhecido os indígenas da América, ele também... Certamente, mas isso é a humanidade inteira. Quer dizer, o que acontece na cultura moderna é um negócio muitíssimo esquisito. Quer dizer, uma produção de idolatrias absolutamente incomparável com tudo que possa ter acontecido em outra época. Quando você fala essas coisas, tem pessoas que, vamos dizer, entendem, tá certo? E tem outras não. Por quê? Elas não entendem, sabe por quê? Porque elas querem entender. E não se trata de entender, trata-se de ter a experiência. É um dado de experiência, não é uma ideia, uma doutrina. Você não pode transmitir um dado de experiência. Você só pode transmitir símbolos dela. Por isso que eu falei discurso poético. Então, se tem a experiência, bom, o discurso poético, o que ele faz? É um símbolo de experiência. Uma pessoa entende por símbolo, outra entende por uma explicação doutrinal, outra entende de um terceiro jeito, outra entende de você encher a cara dela de porrada. Né? Não tinha aquele negócio do zen budista, que você diz, mestre, qual é o sentido da vida? Ele pega o cara e mete a cabeça numa tina d'água. Já entendeu? Não. Vai. Está entendendo? Este método também pode funcionar com uma pessoa com outra não, porque a gente está se referindo à realidade, à experiência, à vida real, você está entendendo? Portanto, ele não é transmissível de uma pessoa para outra. Para transmitir vida real, precisava criar você, precisava eu ser Deus. Então, em princípio, todos os seres humanos vivem dentro da mesma esfera de experiência e têm acesso a isso. Agora, isso o sujeito esqueceu, ou se o mundo de ideias dele é tão atraente para ele que ele não consegue sair de dentro daquilo. Quer dizer, o que quer que você diga, ele vai reinterpretar nos termos da sua doutrina ou da sua teoria. E o que quer que você diga, ele acha que é teoria também. Entendeu? Quer dizer, o apelo à experiência só vale com pessoas normais, você está entendendo? Essa abertura, digamos assim, vivenciada honestamente, ela implicaria em salvação? Ou é... Como é que eu vou saber? Eu sei lá. Fui muito longe. Então, o que determina, sei lá, salvação da alma, imortalidade? Bom, você entende facilmente que imortalidade é uma maneira de dizer algo que você pegou dessa transcendência. Então, imortalidade é um símbolo, precisa ser decodificado. O que você quer dizer exatamente com isso? Entendeu?
Então você tem, vamos dizer, uma série de acontecimentos, está certo, na ordem histórica, que assinalam para você elementos dessa abertura, elementos do fundamento, que aparecem na sua frente de algum modo. Todos eles incompreensíveis, no sentido de que não são abarcáveis. Mas olha, até a experiência comum e corrente humana tem elementos inabarcáveis. Por exemplo, você pode explicar uma pessoa, eu digo, não, você pode explicar algo dessa pessoa, né? Um hábito, uma ideia, uma aparência, uma característica, mas ela inteira não dá para explicar. Depois, se não dá para explicar nenhuma pessoa, como é que vai explicar o fundamento? Ora, o que você fala de uma pessoa é compreensível para outra pessoa que ou conheça esta, ou seja pelo menos capaz de imaginá-la. Não é isso? Por quê? Porque tem a mesma experiência. O que fala do fundamento é a mesma coisa. Se você tem experiência, você sabe do que eu estou falando. Se não tem, não sabe. Agora, às vezes pode acontecer o indivíduo se fechar tanto no pensamento dele, seja o pensamento individual, seja do seu grupo, do coletivo, que ele não concebe mais a experiência fora daquilo. Ele continua tendo, ele continua vivendo dentro do mundo real. Tá certo? Então, às vezes aí, então é só na porrada mesmo. Às vezes a vida dá uma porrada. E começa a acontecer coisas que escapam tanto do seu controle, escapam tanto da sua teoria, né? Que daí você abre, né? E diz, meu Deus, você começa começou a entender. A história diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem de um jeito ou do outro. Agora, quanto você precisa, vamos dizer, de experiência para abrir, para quebrar esse ovo lógico no qual você se meteu? Se você tem muitas pessoas que confirmam o seu discurso, a sua teoria, então daí fica difícil sair. Porque você mal acabou de perceber algo, já vem outro e te ajuda a fechar de novo. O que eu quis botar aqui, vamos dizer, é o espírito da obra de Santo Tomás, não propriamente o conteúdo dela. O conteúdo é inesgotável. É só o índice das obras de Santo Tomás, tem 17 volumes. É certo? Então, e o morreu com 48 anos. Então, o espírito da coisa é este, não é harmonizar razão e fé, não é isto. A própria expressão não tem o menor sentido. Quer dizer, existe uma certa razão natural que ela opera autonomamente até um certo ponto. Depois não vai. Porque o fundamento dela é o mesmo fundamento da própria natureza. Entendeu? Então, assim como a natureza não pode funcionar autonomamente fora do seu fundamento, também a razão humana também não pode. E ele considera a natureza como a palavra de Deus, né? Sem dúvida. As duas coisas são a palavra de Deus. A palavra de Deus vai aparecer sob a forma, né, de palavra de Deus e sob a forma da natureza, tá certo? E sob a forma da encarnação. A tripla forma. Agora, de certo modo, a dica, o sinal está em toda parte. Não tem como você escapar dele. Mas, por que as pessoas não percebem? Não percebem porque elas querem escapar. Querem escapar porque a abertura dá medo. Quer dizer, quando o sujeito chega para dizer, não, a religião é um tranquilizante para tirar você do medo, eu digo, você não sabe o que é medo, idiota. Hã? Timor Domini, princípio sapiência. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que é o temor de Deus? É você ver o tamanho. E você entender que você está num estado de submissão integral. Querendo ou não. Então, o que quer que aconteça depende deste fundamento. É lá que está a chave de tudo. É lá e não ao meu alcance. E não na natureza visível. E não em nenhum fator conhecido. Todos os fatores conhecidos são apenas nexos parciais que, por sua vez, têm que ser articulados. Então, vamos dizer, o medo é o começo de tudo. Medo, temor de Deus. O que é o temor de Deus? É você compreender que é você ter um relance dessa abertura, que no início vai te deixar completamente desorientado, porque tudo aquilo que você pensava que está sob controle não está sob controle de maneira alguma.
muita consequência de ter tido essa abertura. Claro. A abertura gera o medo. O primeiro sintoma dela é o medo, evidentemente. O ser humano compreender que ele não pode manipular. Como não manipula nada. Ele pode invocar, ele pode ajudar, mas ele não pode manipular. Então, vamos dizer, o pouco de controle que ele tem sobre o fluxo dos acontecimentos depende dele estar articulado com esta raiz. É o que diz o Cristo: sem mim nada podeis fazer, nem não fazer nada. Está entendendo? O símbolo antigo disso é o fogo, né? Não, você tem inúmeros símbolos disso. Por exemplo, tem uma coisa que sempre me ocorre: quando eu morava em Ubatuba, eu tinha um vizinho chamado Nelson Lief, completamente louco. E ele gostava de nadar numa praia onde ninguém nadava, porque tinha ondas de 50 metros. E era lá mesmo que ele ia. E eu ia lá só para ver ele. Falei, eu não ia entrar naquele negócio. E ele entrava no meio d'água, daqui a pouco, cadê o Nelson? Sumiu. Daqui a pouco aparecia lá uma onda jogando ele 15 metros. Tchum! E o cara ali numa boa, com uma confiança tremenda, uma espécie de inocência que ele tinha. Tá? Então, isso aí é a abertura para o infinito. Este é um ato de confiança em Deus. É o que dizem que Deus protege as crianças? Claro, Aqueles acidentes. claro, mas se não vos tornares como as criancinhas, não entrarei no reino do céu. Você está entendendo? Quer dizer, é uma situação na qual toda esperteza é ingenuidade, toda ingenuidade é esperteza. Ele diz, por isso que Deus ocultará isso aos sábios e revelará aos pequenos. O que é o pequeno? Aquele que sabe que é pequeno e que a coisa não está na mão dele. Então, essa é a estrutura da realidade. Quem escapa disso aqui, vamos dizer, e mais ainda escapa por escrito, está muito doido. E a gente não tem que prestar atenção nessas coisas, é tudo bobagem. Então esta é a articulação que Santo Tomás estabelece. Tá certo? Isso é no acordo com o projeto socrático. Perfeitamente. Quer dizer, Santo Tomás percebeu que a unidade da consciência humana não está nela. Exatamente como Santo Agostinho. Eu sei que eu sou, mas não sei o que eu sou, e muito menos sei por que eu sou. Então, dentro de mim existe um fundamento que me é desconhecido, mas que me é mais íntimo do que eu mesmo. Está entendendo que isso é a mesma coisa que eu estou dizendo com relação ao universo, Agostinho fala com relação à sua própria alma. Quer dizer, esse processo pode ser conforme a orientação de cada qual. Tá certo? Se você é um espírito aristotélico, então você vai olhar para o universo e vai descobrir ali. Se você é um espírito platônico, então você vai para o lado psíquico, investiga a sua própria alma e vai descobrir lá também a mesma coisa. Porque não tem escapatória. Esse conceito da alma aberta, esse é um conceito do Bergson, Henri Bergson. Eu acho que é um conceito importante, embora Bergson seja um filósofo menor sobre certos aspectos, é um conceito importantíssimo para você entender todo o mundo moderno. O mundo moderno é a construção de intelectuais de alma fechada. Fetichista. É o fetichismo da natureza, é o fetichismo da história, é o fetichismo do sexo, é o fetichismo de qualquer coisa. Entendeu? E todos eles, exatamente por causa disso, então terão, vamos dizer, uma pretensão desmedida, né, de controlar, orientar certos fluxos de acontecimentos que não estão na mão deles de maneira alguma e que não estão na mão da humanidade. E é por isso que tudo que eles fazem sempre dá outro resultado. Por quê? Porque existe uma lógica interna no sistema deles. E existe a lógica do mundo real. Então eles agem dentro do sistema, mas ao mesmo tempo eles estão dentro de um outro plano de realidade que eles desconhecem. Aqui as coisas também têm efeitos. Então quando se pensa, por exemplo, o Dr. Freud, né? O Dr. Freud, ele, uma vez um sujeito disse para ele, não, você não está querendo curar seus pacientes, você está querendo curar a humanidade inteira. Ele disse exatamente isso. Eu digo, por que você queria curar a humanidade inteira? Porque não conseguia curar ele mesmo. Então, é como diz o Nelson Rodrigues, essa frase imortal, o fracasso subiu-lhe a cabeça. É isso mesmo, ele fracassa numa coisa, então ele criou a megalomania.
Né? Curiosamente, o próprio Freud tem um caso que note bem, mas quando a gente diz isso, não quer dizer que um cara como Freud, ou Marx, ou Hegel, esteja psiquicamente doente. Ele não está espiritualmente doente. Psicamente pode estar também, mas note bem, um camarada pode estar psicicamente doente e ser espiritualmente são. Eu dou o exemplo do Van Gogh. Van Gogh é completamente louco. Mas o mundo espiritual dele fala, é o mesmo mundo onde nós estamos. Você tem a abertura, tem a transcendência, tem está tudo lá. Então ele está vendo as coisas como elas são, embora psiquicamente não funcionasse. E tem outros caras que são aparentemente normais do ponto de vista psíquico, mas que espiritualmente são malucos, porque eles pensam que são Deus. Hegel, por exemplo, amanhã vamos estudar Hegel. Então, como não estão psiquicamente doentes, e são pessoas muito inteligentes e muito capacitadas, muitas coisas que eles descrevem são realidade mesmo. O Dr. Freud tem tem um famoso caso de paranoia de um Dr. Schreber, que era um juiz de direito, uma coisa assim, né? O sujeito tem uma paranoia monumental e ele descobre que aquilo tudo é causado por um conflito sexual idiota, pensando bem. Tá? Eu digo, bom, mas e o caso do Dr. Freud? Também é a mesma coisa. Ele não é capaz de reconhecer que o problema dele é um problema idiota, como o de todo mundo, então ele tem que curar a humanidade. Quando ele vai ver, ele diz, olha, eu tenho um problema assim. Né? Você vê que São Paulo Apóstolo, no auge da sua carreira, ele diz, eu tenho esse espinho na carne que nunca me sai. E quer dizer, eu não resolvo nem o meu problema, pô. O mais que eu posso fazer, né, de vez em quando passar para vocês umas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, e olha lá, mas eu mesmo, né, eu não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Isso quer dizer que eu arcar comigo mesmo é uma tarefa que está acima da minha capacidade. Agora, compara isso com o Dr. Freud, que quer curar a humanidade. Entendeu? São Paulo, pode dizer, eu não posso curar ninguém, meu filho, nem a mim mesmo. Eu estou aqui todo estropiado, todo cheio de problema, entendeu? O que eu posso fazer, vamos dizer, é ensinar para vocês a abertura, para vocês ouvirem nosso Senhor Jesus Cristo, e ponto final, isso já é bom demais, a gente não precisa resolver nossos problemas, nós vamos morrer com eles. Lutero também não foi? Disse coisa similar, né? Eu acho que ele também teve, pelo menos pelo que eu sei, acho que todo movimento dele religioso foi por conta, assim, de uma questão religiosa que ele não conseguia encontrar resposta dentro da igreja, né? E aí acho que... Olha, eu não conheço o caso de Lutero, estou estudando agora. Entendeu? E, sobretudo, a psicologia do cara. Eu já ouvi 1000 teorias, um diz isso, outro diz aquilo, mas eu não sei. Então eu fico quieto até segunda ordem. Né? Mas em certos casos, como por exemplo o Freud, o Marx e tal, o caso é manifestamente, eles são pessoas que não arcam com o seu problema. Não se aguentam, entendeu? Não aguentam. Tá? Então, cria uma outra noção idealizada em cima. A Nazanin tem uma frase que fala, não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos. Quem diz isso? A Nazanin. Anaïs Nin, acho que é bem... Mas isso é o subjetivismo. Quer dizer, você não está no mundo de todos, no mundo que o Heráclito fala, você está no seu mundo. Então o mundo aparece à sua imagem e semelhança. Mas esse mundo não serve, porque isso foi você que inventou. Agora, quando você sai daí e vem para o mundo real, primeiro, ele é um mundo em aberto. Segundo, ele tem um fundamento que decide e que só pode ser conhecido mediante a abertura e a adoração. Não é isso? E terceiro, você não vai resolver nenhum dos seus problemas. Provavelmente você vai morrer com todos os efeitos com que você nasceu. Como todos nós. E pensando bem, isso não tem a menor importância. Porque só interessa, só uma coisa é necessária. Agora, nós até queremos, no mundo moderno, nós criamos até uma noção. Quando eu estou falando da noção do que é o ser humano normal, eu estou querendo dizer o ser humano espiritualmente normal. Psiquicamente anormal, todos nós somos um pouco, e fisicamente também nenhum de nós é grande coisa. Tá certo? Só interessa a normalidade espiritual, o resto realmente não interessa. Mas nós chegamos a criar uma noção de normalidade física e psíquica monstruosa. E queremos que as pessoas vistam essa camisa de força, tá entendendo? E quando não vestem, nós achamos que são inferiores. Mas, então, ele não pode ter neurose, ele não pode ter isso, não pode ter aquilo. Como não?
Mas você vê, a coisa básica de Karl Marx é ele ignorar a sua própria condição de classe, após ter dito que a condição de classe determina a consciência, de qual é a sua classe social e como é que se operou essa maravilhosa transição do burguês para o ponto de vista proletário. Essa é a primeira coisa que ele teria a obrigação de explicar. Mas assim como o Dr. Freud teria a obrigação de explicar, mas peraí, se todos, a consciência de todos nós é um tecido de falsidades construído em cima de paixões inconscientes, como é que você conseguiu sair disso? Como é que você foi o primeirão? Se todo mundo foi ludibriado pelo inconsciente até hoje. Ele estuda toda a história da humanidade, né? Moisés foi a vítima do inconsciente, Leonardo da Vinci foi a vítima do inconsciente, todo mundo enganado pelo inconsciente, e o primeirão que acordou foi o Dr. Freud. Então, a sua teoria, já que ela conhece a origem da consciência dentro da inconsciência, ela temos de explicar por que raios foi você o primeiro que saiu. Agora, se você não diz isso, quer dizer, você não está entendendo sua própria história. Se você não está entendendo sua própria história, como é que vai explicar a minha? Na verdade, você está tentando explicar a minha porque você não é suficientemente inteligente para perceber que você não entende nem a sua, porque eu percebo que eu não entendo a minha. Tem a frase do Lacan também, né, que a gente só consegue falar de si mesmo. Tudo bem, então como é que ele estava falando? Eu digo, você o disse, você só falou de você mesmo, então eu não estou interessado no seu mundinho. É isso que a gente tem que responder. Ah, você está falando de você mesmo? Fala, muito bem, então eu vou falar de mim, porque você não me interessa. Não, mas ele pretende falar dos outros quando ele diz. Pois é, pois é. Então, se ele só fala de si mesmo e ao mesmo tempo ele está falando de todo mundo, o que ele está fazendo? Ele está falando que todos nós sejamos peças do psiquismo dele. Nós somos elementos do jogo interno dele. Digo, mas se você pode fazer isso comigo, por que eu não posso fazer isso com você? Então, é o homem adormecido do Heráclito que imagina que todo mundo é personagem do seu sonho. Ver este tema a vida é sonho, tá certo? É um dos temas permanentes da literatura, né? E é um estado de patologia espiritual gravíssimo. É a recusa de perceber que todos estamos no mesmo mundo. Sonho é uma pinóia, meu filho. O seu psiquismo mal dá conta de... Nem você cabe dentro do seu psiquismo. Para caber dentro do seu psiquismo seria preciso que você soubesse tudo a seu respeito. Você não sabe. Você não pode inventar nem sequer você mesmo, quanto mais eu. Agora, aquele que imagina que cada um está fechado dentro da sua subjetividade, o que ele está fazendo é isso. Quer dizer que você acha que não apenas eu sou uma invenção da sua subjetividade, mas você também. Agora, se você inventou, se você se inventou, e mais ainda inventou a mim, pô, você deve nos conhecer formidavelmente. Então diga o meu passado, por exemplo, conte a minha história, né? Ou explica o funcionamento do seu organismo. Você não consegue. Isso é a prova de que você não se inventou. Então é aquele reconhecimento de Santo Agostinho. Eu sei que eu sou, mas eu não sei o que eu sou. E esses caras dizem, não, eu sei o que eu sou, eu sei por que eu sou, e sei até por que você é, e tudo isso está na minha imaginação. É absolutamente monstruoso. E isso é a doença espiritual. Não tem nada a ver com doença psíquica, porque uma pessoa psicamente normal pode pensar essa bobagem, e um sujeito completamente louco pode ter uma visão espiritualmente correta das coisas. Então, se você pega São Francisco de Assis e fala, eu duvido que São Francisco fosse um cara muito normal psicamente. Mas a realidade espiritual dele era totalmente saudável. Agora, você pega Hegel é um cara psicamente equilibrado, só que o mundo espiritual dele é completamente louco. Então, hoje nós damos tanta atenção à saúde psíquica, né? Até consideramos que as neuroses dos outros depõem contra eles. E, no entanto, não damos menor atenção à saúde espiritual e podemos ficar ali, nesse setor, podemos ficar louco quanto desejemos, ainda seremos aplaudidos e ganharemos prêmio Nobel com isso. Quem sabia dessa diferença era o Victor Frankl, né? Pô, mas como é que ele aprendeu? Isso não foi na porrada, não foi? Quer dizer, você acha que você controla alguma coisa? Tá bom, então agora nós vamos botar você dentro de um trem, jogar você em Auschwitz. Aí você vai ver, pô, de fato eu não controlo nada mesmo. E pior, esses caras aí que pensam que estão me controlando também não controlam, porque eles todos vão morrer em seguida. Agora, o Frankl ele já tinha essa abertura anteriormente. Ele simplesmente aquilo serviu, vamos dizer, para tornar claro para ele coisas que ele já sabia. Mas você vê que ele, quando ele decide, por exemplo,
ficar na Alemanha. Ele tinha uma oferta de emprego nos Estados Unidos, né? E ele decide ficar porque ele não podia levar os pais dele. Ele sabia que a situação ia engrossar e daí ele ficou naquela dúvida: eu vou para os Estados Unidos, deixo aqui meu pai e minha mãe que estão velhinhos, precisam de mim, o que eu faço? E nesse dia cai uma bomba e arrebenta uma igreja, e ele encontra uma pedra e está o mandamento: honrar pai e mãe. E daí ele disse: essa aí é a solução, Deus falou comigo, tá? Então ele decide ficar, e de ele ficar, né, daí acontece de ele ir para o campo de concentração, e lá ele ter toda a visão da logoterapia, e isso foi decidir o destino dele. Por meio aparentemente paradoxal, mas você vê em toda a vida do Frankl, ele sempre tem essa coisa de se deixar conduzir. Deus sabe o que faz, ele sabe e eu não sei, então vamos, né, vamos seguir as dicas, os mandamentos e tal, da maneira que a gente possa entender a cada momento. Você pode errar também, claro. Então você vê também que ele não faz esforço para ele ir descobrindo aquelas coisas que ele descobre, elas vão aparecendo de certo modo na mão dele, é? Se você quer saber como é que é uma vida aberta, então eu sou Viktor Frankl. Tem um monte de vidas assim. Então, é só você deixar acontecer que as coisas começam a acontecer, evidentemente. A religião pode ajudar, tá certo? Mas note bem que, embora o Frankl fosse um sujeito religioso, ele não era muito formalmente religioso. Não é isso? É uma vida voltada para o espírito, não uma vida religiosa. Tem muitas vidas religiosas que não são voltadas para o espírito de maneira alguma, são voltadas para fatores administrativos, para a revolução social e outras bobagens, né? Muito bem, então esta articulação que Santo Tomás estabelece, vamos dizer, é uma síntese que logo em seguida é totalmente abandonada e esquecida. Em parte é abandonada em função da própria estrutura interna do pensamento escolástico, que é um pensamento todo voltado para a formulação de uma doutrina, onde é fundamentada logicamente em todos os seus pontos, e que, como eu acho que eu já mencionei anteriormente, tem nessa própria técnica um certo elemento alienante. Eu mencionei o caso de Santo Alberto, né, quando no final das palavras finais da Suma ele diz: tudo isso que eu disse não sou eu que penso, é a escola peripatética, né? Então, não que fosse desonestidade, tá certo? Mas lembrei que não tem, vamos dizer, o envolvimento próprio necessário. Então, é uma estrutura de pensamento que, de certo modo, se não estiver travada, vamos dizer, num comprometimento espiritual religioso sério, ela favorece a alienação, evidentemente, né? Você vê que as fases de muita alienação da filosofia coincidem com fases de grande melhoramento técnico. Então, no século XX, parece pelo menos duas grandes revoluções técnicas de filosofia: a fenomenologia e a lógica matemática. Então, no século XIX aparece o método experimental, né? Então, tudo isso, por um lado, ajuda, por outro lado, atrapalha. E o fator decisivo é sempre esse: tem a abertura para a transcendência ou não tem? Quero gravar isso: a abertura para a transcendência é a natureza humana. E ela não tem nada a ver com religião. Ela é um pressuposto da razão humana e um pressuposto da própria existência de religião. Não é impossível o sujeito pegar o Evangelho inteirinho e o Antigo Testamento inteirinho, tá certo? E fechar aquilo dentro de uma doutrina de sua própria invenção. O que faz o Padre Gutierrez, a Teologia da Libertação, faz exatamente isso. Ele lê o Evangelho o dia inteiro e a especialidade dele é não entender nada. Lê e trocar por outra coisa, lê e trocar por outra coisa. Outra coisa que está ao alcance da mente dele. E que lhe parece bastante racional, lógico, explicadinho. Esse problema naquele
aquele artigo sobre São Francisco e Che Guevara, né? Tirar todo o conteúdo espiritual para dar ele. Claro, vocês faziam o conteúdo espiritual, que vão dizer que é demasiado incompreensível para você. Você vê que a diferença de Che Guevara para São Francisco de Assis é a diferença do zero para o infinito, né? O Che Guevara é nada. É apenas um camarada assim, criado pela mídia. Ele em si mesmo, nada. Quer dizer, é um cara que assim, a única coisa que ele fez foi matar os outros e sempre dar errado em tudo. Mas ele fracassou como médico, depois fracassou como banqueiro, fracassou como ministro da Fazenda, fracassou como revolucionário, né? E o pessoal tudo achando que o sujeito é lindo, maravilhoso. Então é um caso onde a figura externa dele é enormemente maior do que a realidade dele. Agora, se você pega uma figura como São Francisco, diz, bom, existe uma figura midiática de São Francisco, né? Que aparece no filme do Zé Firelli, essa coisa toda, né? Quando você vai conhecer algo da vida de São Francisco, você vê que tudo isso é bobagem perto do que ele era mesmo. O cara é tão grande que todas as imagens que você tem dele fracassam. É exatamente o contrário. É uma vida que está marcada pela presença do mistério divino mesmo. Você não vai entender aquilo facilmente. Você vai fazer o quê? Você vai ficar maravilhado, porque aquilo são sinais de Deus. Então aquilo inclina, vamos dizer, não a uma explicação, mas a adoração. Fala, não, isso não pode ser explicado. Por quê? Porque isso é uma realidade. A realidade não se explica, tá entendendo? A realidade é soberana. A gente explica processos e encaixes da realidade onde ela não se mostra por si. Mas vamos dizer, aquilo que se mostra de Deus já é mais do que nós podemos explicar, é mais do que precisa explicar. Tá certo? Bom, então essa síntese tomista ela é o ponto culminante da Idade Média e de certo modo é o seu fim, porque não vai passar disso aqui. Não vai chegar a um outro negócio mais perfeito do que isto. E o que se vê pelos séculos seguintes é que imediatamente surgem dois processos de ruptura. O primeiro processo é na Itália, o surgimento da ideia do poder político terrestre separado de qualquer fundamento espiritual. Essa ideia aparece com Maquiavel. Quer dizer, a concepção naturalística do poder. Não é isso? E a segunda ruptura será a reforma protestante. Então, por aí você vê que o que Tomás falou ficou mais ou menos dito por não dito. Né? O que também é compreensível, porque é uma coisa de uma riqueza tal que eu acho que, de fato, é só com o Leão XIII, no século XIX, que as pessoas começam a acordar mesmo para o negócio de Santo Tomás de Aquino. Mas até hoje não acabou. Esse renascimento tomista não acabou até hoje. Ainda tem muita coisa que tira de lá de dentro. Bom, então por hoje é só.